Você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo para saber que o mundo do crime é muito perigoso. Mesmo assim, para trazer a verdade, milhares de jornalistas e repórteres corajosos se arriscam todos os dias. Infelizmente, alguns desses profissionais acabaram se tornando alvos de cartéis mexicanos, correndo até mesmo risco de vida, e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey, hoje nós vamos ver jornalistas que mexeram com cartéis errados, parte 3. Então, deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver esses jornalistas que mexeram com os cartéis e com os traficantes e criminosos errados. Miroslava Brecht Veldúcia foi uma jornalista investigativa mexicana muito corajosa. Ela trabalhava para os jornais La Jornada e Norte de Juárez, na cidade de Chihuahua, no México, onde denunciava violações dos direitos humanos, tráfico de drogas e corrupção governamental. Infelizmente, no dia 23 de março de 2017, aos 54 anos de idade, ela foi assassinada para ser silenciada em retaliação de criminosos do cartel que não gostavam de seus artigos. Miroslava nasceu em 7 de agosto de 1962 em Chinipas, no estado mexicano de Chihuahua. Após se formar, ela trabalhou em vários jornais locais em Los Cabos e se mudou para a cidade de Chihuahua em 1997 para se tornar correspondente da La Jornada, mesmo com a fama da cidade sendo uma das mais violentas do mundo inteiro. A jornalista era conhecida por suas investigações sobre violações dos direitos humanos, desmatamento ilegal e crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ela expôs casos de corrupção no governo e conexões entre políticos locais com crime organizado. Sua coragem em relatar esses assuntos lhe rendeu ameaças de morte, mas ela continuou com seu trabalho jornalístico. Na manhã do dia 23 de março de 2017, por volta das 7 horas da manhã, enquanto levava seu filho de 14 anos, Carlos, à escola, Miroslava foi baleada 8 vezes por um atirador. Apesar do garoto não ter se machucado, ela morreu a caminho do hospital. Próximo do local do tiroteio, um pedaço de papelão foi encontrado com uma mensagem indicando que o assassinato de Miroslava havia sido planejado por conta do seu trabalho jornalístico. Esse crime violento chocou os cidadãos do México e do mundo inteiro. As autoridades mais tarde identificaram responsáveis pelo crime, descobrindo que até o governador do estado estava envolvido. Provavelmente nem todos os criminosos foram capturados, mas o legado de Miroslava vive através de homenagens e outros jornalistas que continuam lutando contra a corrupção e cartéis, trazendo a verdade para o povo de Chihuahua. Francisco Arratia Saldierna era um jornalista mexicano. Ele escrevia para vários jornais em Matamoros, no México, uma cidade próxima da divisa com os Estados Unidos. Além disso, também trabalhava como empresário, sendo dono de uma loja de carros usados, chamada Automotriz. No dia 31 de agosto de 2004, quando ele tinha 55 anos, um grupo de indivíduos não identificados foi visto em sua loja, tendo uma discussão acalorada com Francisco por volta das 13 horas. Meia hora mais tarde, quando Francisco foi para sua casa, o mesmo grupo o perseguiu e o sequestrou sem mais nem menos. Por volta das 15 horas, Francisco foi deixado do lado de fora de um hospital com vários machucados. Ele tinha queimaduras e ossos quebrados. Infelizmente, Francisco acabou falecendo no hospital por conta de um ataque cardíaco, enquanto estava sendo acudido. Somente 8 anos depois, em 12 de setembro de 2012, que a polícia mexicana capturou um dos chefes do cartel do Golfo, José Eduardo Costilha Sánchez, conhecido como El Cos, que foi associado ao ataque de Francisco. O jornalista escrevia sobre o tráfico de drogas na região, que instigou a revolta do cartel, levando à sua morte. Rodolfo Rincón Taracena foi um jornalista e repórter investigativo de crimes para o Tabasco Roy, um jornal sediado em Tabasco, no sudeste do México. Ele era conhecido por seu estilo de reportagem muito ousado, escrevendo extensivamente sobre o tráfico de drogas local e a crescente presença do crime organizado em seu estado. Após receber várias ameaças de morte e, mesmo assim, continuar publicando seus artigos, no dia 20 de janeiro de 2007, 5 supostos
supostos membros do cartel Los Zetas sequestraram Rodolfo, que permanece desaparecido até os dias de hoje. Ele havia recentemente publicado um relatório sobre o tráfico de drogas local, expondo os locais de vendas específicos, além de ter identificado vários traficantes pelo nome. As investigações do caso do Rodolfo foram encerradas em 2010, após seus supostos assassinos serem presos e confessarem tê-lo matado. Após a confissão, as autoridades foram até uma propriedade onde encontraram os restos mortais de pelo menos 5 vítimas. No entanto, o estado delas já estava tão horrível que não foi possível nem ao menos confirmar suas identidades com testes de DNA. Por conta disso, vários jornalistas reclamaram das irregularidades da investigação e pedem que o caso permaneça aberto até que as autoridades confirmem que os restos mortais encontrados eram realmente do Rodolfo. Mas o caso não foi reaberto, deixando tanto os colegas do jornalista como sua família desamparados pela falta de justiça. Norberto Miranda Madrid, também conhecido como El Galito, foi um editor, apresentador de rádio e colunista online mexicano. Ele trabalhava na Rádio Visión, em Nuevo Casas Grandes, no estado de Chihuahua, no norte do México. Norberto era conhecido por sua coragem como jornalista e por relatar os fatos sem medo, mesmo em um momento em que os cartéis de Juarez e Sinaloa estavam em conflito pela região. Seu apelido, El Galito, traduzido ao pé da letra como o franguinho no contexto mexicano, significa que ele era um valentão. Com mais de 20 anos de experiência, Norberto já havia trabalhado como locutor de rádio em outras estações e como repórter para o jornal El Heraldo de Chihuahua. Graças ao seu conhecimento, ele trabalhou até mesmo como instrutor e palestrante, dando aulas para outros colegas da profissão. Além disso, mantinha uma coluna regular chamada Bate-Papo com El Gatilho, na qual não hesitava em denunciar as atrocidades cometidas pelos cartéis de drogas na área. Novela de Mariano Azuela de la época de la Revolución, vea frase por frase. Na noite do dia 23 de setembro de 2009, por volta das 22h20, 5 homens mascarados invadiram as instalações da Rádio Visión e abriram fogo contra Norberto, atingindo-o várias vezes até que ele morreu. Pouco antes de sua morte, Norberto havia recebido várias ameaças de morte em resposta à sua cobertura sobre a captura de membros do grupo La Línea, afiliado ao cartel de Juarez. 2 dias após o ataque, os criminosos foram apreendidos. As autoridades divulgaram que, além do ataque ao Norberto, eles haviam sido responsáveis por outras 28 mortes em ataques violentos na cidade de Juarez, além de outras 45 execuções. José Luis Romero foi um jornalista de rádio mexicano que trabalhou para a Línea Directa Radio e Radio Sistema del Noroeste em Los Mochis, no estado mexicano de Sinaloa, sendo conhecido por suas reportagens sobre o tráfico de drogas. Com quase 20 anos de carreira, Romero foi sequestrado e brutalmente assassinado, tornando-se mais um triste exemplo da violência contra jornalistas no país. Nascido por volta de 1967, Romero estudou ciências políticas e administração pública na Universidade Autônoma de Sinaloa. Como jornalista, Romero cobria assuntos de segurança pública e questões legais, ganhando destaque principalmente por suas reportagens sobre o combate às drogas. Ele recebeu o prêmio Aaron Flores Heredia da Associação de Jornalistas de Los Mochis, 2 vezes por sua cobertura nesses temas. O trágico desfecho da vida de Romero ocorreu quando ele foi sequestrado de um restaurante em Los Mochis por homens armados. Seu corpo foi encontrado 2 semanas depois. Estava em um estado avançado de decomposição, indicando que ele havia sido assassinado pouco tempo após o sequestro. O jornalista havia sido levado por 4 homens encapuzados em um caminhão vermelho e seu corpo foi encontrado com sinais de ferimentos de quando ainda estava vivo, indicando que ele sofreu nas mãos dos criminosos. No entanto, até hoje, 14 anos depois de sua morte, os culpados não foram encontrados. Provavelmente eles ficarão impunes para sempre, por mais injusto que isso seja. Eliseo Barrón Hernández era um jornalista que lutava contra o crime. Ele trabalhava para o jornal La Opinión de Torreón, que ficava na cidade de Torreón, no México. Em 25 de maio de 2009, Eliseo sofreu um ataque brutal em sua casa na frente da sua família.
Não satisfeito em humilhá-lo, os criminosos ainda o sequestraram, deixando sua família desolada com o que poderia acontecer. A carreira de jornalista de Eliseu começou no jornal Zocalo, em Yacunã, onde ele trabalhou por 6 meses. Em seguida, entrou para La Opinión de Torreón, onde estava há mais de 10 anos trabalhando como repórter e fotógrafo, quando sofreu o ataque em sua residência. Eliseu frequentemente escrevia sobre o tráfico de drogas, mas o maior perigo foram seus artigos, denunciando corrupção policial que motivaram o ataque. Cerca de 8 homens invadiram a sua casa, atacando o jornalista de 36 anos na frente da esposa e mais 2 filhas pequenas. 2 dias após o rapto, o corpo do jornalista foi encontrado próximo de um rio, com uma mensagem dizendo que ele havia sido morto por ter escrito demais nos jornais. Alguns meses depois, em 11 de junho do mesmo ano, agentes federais prenderam 5 suspeitos, dos quais 3 eram membros do cartel de drogas Los Zetas, que admitiram ter participado do assassinato. Eles foram posteriormente julgados pelo crime, mas qualquer punição não seria o suficiente para trazer Eliseu de volta para sua família. José Vladimir Antuna Vázquez Garcia, conhecido apenas como Vladimir Antuna, foi um jornalista mexicano que trabalhava para o jornal El Tiempo de Durango, na cidade de Durango. Ele dedicou sua carreira ao jornalismo investigativo, especialmente sobre corrupção policial e tráfico de drogas. Nascido por volta de 1970, Vladimir era casado e tinha 2 filhos. Ele iniciou sua carreira no jornalismo antes da década de 90, passando por diversos veículos de comunicação, inclusive rádio, antes de se juntar ao El Tiempo de Durango. Ele já estava há 3 anos dedicando sua carreira como editor da seção de crimes do jornal, quando perdeu sua vida. Durante suas investigações, Vladimir recebeu várias ameaças de morte, algumas vindas de membros do cartel Los Zetas. Em 28 de abril de 2009, ele escapou ileso de um ataque a tiros em sua casa, mas continuou sendo alvo de ameaças. Mesmo após relatar os ataques às autoridades, ele não recebeu proteção adequada. Em 2 de novembro de 2009, Vladimir estava a caminho de um programa de rádio semanal em que havia sido convidado para dar sua opinião como repórter, quando foi sequestrado por homens armados. Seu corpo já sem vida foi encontrado mais tarde naquele mesmo dia, exibindo vários ferimentos. Alguns dias antes de ser assassinado, Vladimir estava investigando um caso bem perigoso, onde 2 pessoas haviam sido presas com acusações obtidas provavelmente por meio de tortura dos policiais estaduais. Provavelmente, esses policiais raparam o jornalista para evitar que ele chegasse à verdade. E infelizmente, até hoje, o crime permanece sem solução. Anabel Flores Salazar é uma outra jornalista mexicana que trabalhava para o jornal El Sol de Orizaba. Tinha 32 anos quando foi sequestrada e assassinada. Muito provavelmente por conta do seu trabalho investigativo envolvendo cartéis na região de Orizaba, no México. Como jornalista, Anabel investigava vários assuntos, incluindo acidentes de carro, ações policiais e crimes locais. Ela escrevia principalmente sobre assassinatos e especialmente os casos envolvendo adolescentes e o tráfico de drogas na região. Por conta de suas investigações, ela até inventou uma palavra nova, femicida, para descrever os crimes contra mulheres que relatava. Anabel morava em uma casa nas montanhas de Mariano Escobedo, perto de Orizaba, e estava com sua tia no dia em que foi sequestrada. Ela era casada com um ex-comandante da polícia e tinha um bebê de 2 semanas, além de outro filho pequeno. Em fevereiro de 2016, 15 dias depois de dar à luz a seu bebê, Anabel foi sequestrada de sua casa e seu corpo foi encontrado no dia seguinte, em condições terríveis, amarrada à beira de uma estrada. A morte de Anabel foi apenas uma das muitas que se acredita estar relacionada à violência dos cartéis de droga na região de Veracruz. Meses depois do crime ser cometido, Gonzago Paula N. Emanuel N., também conhecido como El Cacharo, suspeito de liderar o cartel Los Zetas, foram presos e julgados pela morte da jornalista.
Nascido por volta de 1979, Miguel Ángel Villagómez Vale foi um jornalista mexicano que fundou e dirigiu o jornal La Noticia de Michoacán em 2004 até seu assassinato em 2008 na cidade de La Unión, situada no estado de Guerrero. Miguel era natural do estado mexicano de Guerrero e mudou-se para a cidade costeira de Lázaro Cárdenas, Michoacán, em 1998. Ele viveu em Zihuatanejo com sua esposa e 3 filhos. Como jornalista, Miguel trabalhou em Lázaro Cárdenas desde 1998 e em 2004 fundou seu próprio jornal, La Noticia de Michoacán. O jornal é conhecido por suas reportagens sobre crime organizado, corrupção e tráfico de drogas. Ele atuou como editor e diretor de jornal até sua morte, quando foi sucedido por seu amigo Francisco Rivera Cruz. Pouco antes de sua morte, Miguel recebeu ameaças de um homem que se dizia membros dos Los Zetas. Na noite de 9 de outubro de 2008, ele foi sequestrado a caminho de casa após deixar 2 colegas em casa. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado à beira da estrada perto de um lixão com ferimentos de bala, tornando Miguel o 7º jornalista mexicano a ser morto naquele ano. A morte de Miguel atiçou a Associação de Imprensa Interamericana, que pediu às autoridades que investigassem o crime. O Comitê de Direitos Humanos do México também pediu investigações completas e o fim da impunidade para os assassinatos de jornalistas. Mas, até hoje, ninguém foi culpado pela morte do jornalista. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falou e tchau.